Fala Inconformado, o vídeo de hoje é sobre um assunto muito importante e envolve um pouco de história. Vamos falar sobre o dinheiro e sobre o papel moeda e qual que é a influência que ele tem nos nossos investimentos. E olha que interessante, Inconformado. A ideia desse vídeo surgiu quando eu estava assistindo a outro vídeo de uma moça que mora em Portugal. E olha que curioso, ela estava pagando o seu café da manhã, o café todo da manhã saiu por 2,49 euros. E olha que curioso, o garçom devolveu para ela 1 centavo de euro. Aí eu me recordei, qual foi a última vez que eu vi 1 centavo aqui no Brasil? Isso não acontece. Por quê? Porque a inflação fez com que o nosso dinheiro desvalorizasse muito ao longo dos anos. E hoje, 1 centavo não compra nada. Há 20 anos atrás, 1 centavo comprava muitas vezes ao menos uma balinha macia. Mas hoje em dia, 1 centavo não está comprando nada. E sim, a trajetória dos papéis moedas que o Brasil já teve vai fazer você entender o porquê que 1 centavo hoje não compra nada. E o melhor de tudo, você vai entender por que o real é tão desvalorizado frente a outras moedas e principalmente frente ao dólar, que é a principal moeda do mundo. Mas claro, antes de começar o vídeo, pausa um pouquinho, se inscreve no canal, ativa as notificações, porque assim você vai estar contribuindo com o canal, fazendo com que ele chegue cada vez a mais pessoas e me ajudando a descomplicar a vida dos investidores. Claro, não tem como falar da história dos papéis moedas que o Brasil já teve sem voltar à época colonial e falar um pouquinho da história da comercialização em si. Antes de existirem moedas e papéis moedas, a prática utilizada era o escambo. O escambo era nada mais, nada menos do que você trocar um produto comigo por outro produto ou serviço. A moeda veio para centralizar essa comercialização e fazer com que uma coisa fosse utilizada para poder comprar qualquer outra. E no início, o papel moeda ele era sempre lastreado em ouro. Ou seja, você teria que levar certa quantidade de ouro para sair com certa quantidade de papel moeda dos bancos. Mas com a capitalização e o fluxo cada vez mais crescente de dinheiro, esse lastreamento acabou se perdendo. Mas bora lá, vamos começar então a mostrar quais os papéis moeda que o Brasil já teve, começando do mais antigo para o mais novo. O primeiro deles foi o réis. O réis foi trazido de Portugal. Como nós éramos uma colônia portuguesa, nada mais natural do que a moeda também fosse a moeda que era de Portugal, para que fosse unificada a comercialização entre colônia e colonizador. O réis era uma moeda que no início veio com as gravuras das pessoas importantes de Portugal e com a proclamação da República, a nossa declaração de independência, ele foi sofrendo modificações e ficou vigente até 1942. A segunda moeda foi o cruzeiro. E infelizmente eu vou ter que falar 5 vezes no nome do cruzeiro. Para quem não sabe, eu torço para o Atlético Mineiro aqui em Minas. E a primeira tentativa do cruzeiro como moeda foi de 1942 a 1967. Um fato curioso foi que o cruzeiro foi a primeira moeda a ser fabricada no Brasil. As demais moedas, ou papéis moedas, eram fabricadas na Europa ou nos Estados Unidos e trazidas para o Brasil. Com a crise inflacionária, veio a terceira moeda, que foi vigente de 1967 até 1970, e era o Cruzeiro Novo. O Cruzeiro Novo foi extinguido em 1970 e a partir desse momento voltou a vigorar o Cruzeiro. O Cruzeiro dessa nova era durou de 1970 a 1986, sendo a quarta moeda. E cá entre nós, quem aqui nunca assistiu um episódio de Chaves e assim como eu, estranhava quando Chaves varria o pátio e ganhava 100 cruzeiros do seu Madruga? Ou fazia algo e ganhava uma nota de 1000 cruzeiros do seu Barriga?
Era porque a inflação estava cada vez mais alta e o dinheiro estava valendo cada vez menos. A nossa quinta moeda surgiu com o nome de cruzado para substituir o cruzeiro, que havia perdido muito o seu poder de compra. E a partir desse momento, em 1986 até 1989, o cruzado vigorou. E quem tinha o cruzeiro pôde trocar pelo cruzado, sendo 1.000 cruzeiros valendo um cruzado. E em 1989 veio uma nova moeda que durou apenas um ano, que foi o cruzado novo. O cruzado novo, na conversão, 1.000 cruzados passaram a valer um cruzado novo, e essa moeda acabou também não vingando. E adivinha só quem voltou para ser a sétima moeda que a gente teve? Os cruzeiros, dessa vez no plural. Mas, juntamente com os cruzeiros que existiram de 1990 até 1993, a gente teve um dos episódios mais tristes da história monetária do Brasil, que foi o Plano Collor, onde o presidente Fernando Collor realizou o confisco do dinheiro que os brasileiros tinham na poupança. A nossa oitava moeda, que veio para substituir os cruzeiros, foi o Cruzeiro Real, onde cada cruzeiros que você tinha foi substituído pelo Cruzeiro Real na proporção de 1.000 cruzeiros se transformaram em um Cruzeiro Real. Mas essa moeda durou apenas um ano, durando o período de 1993 até 1994. A nona moeda, chegando ao final da vida monetária do Brasil, a gente chegou ao real, que está vigente até hoje, que surgiu em 1994 para substituir o Cruzeiro Real. Então, 2.750 cruzeiros reais passaram a valer R$1. Então a gente vê que o começo é o nosso fim. Ou seja, o réis, que nada mais era do que o real na linguagem do português de Portugal, virou o real, que é a moeda que a gente tem hoje e que veio para conter uma das piores inflações que a gente tinha. Concluindo, inconformado, mesmo o real sendo o nosso sucesso de moeda, ele perdeu muito valor frente ao dólar, visto que em 1994, R$1 valia $1. Hoje, na cotação atual, mais ou menos R$5 valem $1. E por que isso acontece? Porque o dólar é uma moeda forte e estável do mercado. Para vocês terem noção, enquanto em aproximadamente um pouco mais de 100 anos o Brasil já teve 9 moedas, o dólar é a única moeda dos Estados Unidos há mais de 230 anos. O dólar surgiu na moeda americana em 1792 e vigora até os dias de hoje. Se você gostou do vídeo, inconformado, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa as notificações e o vídeo é muito importante para você entender a importância que todo mundo tanto fala em você diversificar e internacionalizar os seus investimentos. É para te proteger da inflação e ter lastro, ter poder de compra em uma moeda que é muito mais confiável que a nossa, que, por exemplo, é o dólar.